Capítulo 18. Vivendo o quinto código. Um homem dotado de compaixão. Ano 33 depois de Cristo. Jesus, depois de poucos anos expondo suas ideias, tornou-se famosíssimo. Suas palavras estimulavam o imaginário, suas ideias libertavam o pensamento, suas teses quebravam padrões. Um homem que corria risco de vida para proteger as pessoas consideradas escória social era um caso único no teatro da humanidade. Pessoas comuns ganhavam status de notáveis. Os letrados escribas faziam plantão para escutá-lo. Os pensadores fariseus o espreitavam para capturar suas ideias. O mestre dos mestres era um poeta da vida. Não escrevia poesias, mas vivia sua vida como uma poesia. Certa vez foi convidado por Simão, um respeitado fariseu, para cear em sua casa. Os convivas estavam apostos à mesa, uns porque os respeitavam, outros porque queriam policiá-lo e ainda outros porque estavam perplexos com suas ideias. Mestre, estamos felizes em recebê-lo em minha casa. Um homem com a sua sabedoria ilumina este ambiente. Ele meneou a cabeça em agradecimento, porém em seguida veio mas suas ideias não são aceitas por alguns líderes de Israel, expressou Bartolomeu, um escriba, amigo idoso de Simão. Os que não se consideram doentes não precisam de médicos, ponderou Jesus. Então outro mas surgiu no cenário. Simão se atreveu a sugerir: mas você poderia moderar. Esperto, Jesus entendia o que as palavras não traduziam. Tinha capacidade de ver o invisível. Era elegante, mas não dissimulava. Era generoso, mas não dourava a pílula. Era flexível, mas quanto aos seus valores, era rigoroso. Em alguns momentos não queria opinar, optava pelo silêncio, não entrava em disputas que não criara nem em atritos que não produzira. Mas aquele era o momento de expressar claramente suas ideias em relação aos cultos religiosos. Moderar minhas palavras? Quem não é fiel ao que pensa tem uma dívida impagável consigo mesmo. Já ensinei que todos os que me seguem devem ser como o sal da terra, mas se o sal vier a ser insípido, perde sua função, fica estéril e sem sabor. O mestre silenciou os presentes. Mas você tem escandalizado mentes incautas, comentou Simão. Tenho? Não posso mudar o que sou em função do que querem que eu seja. Se eu ensino que vocês são a luz do mundo, por que eu deveria me esconder? Muitos homens escondem sua luz debaixo de seus medos e de suas necessidades. Vocês escondem? Bom, talvez. Respondam-me, o que é mais importante? Limpar o exterior do corpo ou seu interior? O interior, é claro. Mas o ser humano acumula lixo em seu interior todos os dias e simplesmente não o limpa. Por isso as pessoas dissimulam, mentem, disfarçam. Cuidam da própria aparência e negam sua essência. Vocês cuidam do seu interior? Sempre houve uma linha tênue entre o amor e o ódio, a admiração e a rejeição, o aplauso e o escárnio. Quem odeia hoje pode amar amanhã. Quem aplaude hoje pode vaiar amanhã. Quanto mais estável, mais obscuro o ser humano é para si mesmo, menos se conhece. Os que estavam à mesa com Jesus não se conheciam, estavam perplexos, mas não sabiam se o aplaudiam ou o rejeitavam. E outro mas surgiu na casa do fariseu. Mas, mestre, sua tese de amar incondicionalmente o ser humano tem chocado Israel, falou Simão. Aliás, penso que seu comportamento chocaria qualquer povo, inclusive os romanos, observou corretamente Bartolomeu. Nunca ouviram que deveriam amar o próximo como a si mesmos? Acham que Deus estava brincando quando propôs esta lei? Quem é o próximo? Seus íntimos apenas? Ou os que apenas os aplaudem? Ou somente os que correspondem às suas expectativas? Não há endereço, não há nome, todos que vocês veem são os seus próximos. E com que amor deveriam amá-los? Com o mesmo amor e a mesma intensidade que vocês se amam.
Mas se são incapazes de amar a si mesmos, como amarão o seu próximo? Disse Jesus, silenciando a todos. De repente, durante o jantar, um acontecimento inesperado interrompeu a programação na casa do fariseu. Uma mulher estranha invadiu o espaço e teve uma atitude escandalosa. Ela se aproximou de Jesus e, sem dizer palavra, começou a chorar a seus pés. Que absurdo! Uma mulher jamais deveria ter esse comportamento indigno, pensou Simão, sem, no entanto, verbalizar seus pensamentos. Não é possível, é a primeira vez que observo uma mulher chorando aos pés de um homem. As mulheres deveriam ser discretas, mas essa, ponderou Bartolomeu em sua mente. Será que ele não sabe que ela é uma prostituta? Refletiu silenciosamente outro fariseu que estava também à mesa. E a estranha mulher não apenas chorava, mas enxugava os pés de Jesus com seus cabelos. Esses beijos, essas lágrimas a denunciam. Será que ele tem um caso com ela? Questionou novamente Simão em sua mente. O escândalo estava armado. A admiração da mulher gerou imediata rejeição. O afeto se transformou em ódio. Quando alguém está na crista da onda, é assediado. Mas quando é socialmente execrado, seus amigos desaparecem. Seus bajuladores se dissipam. Ninguém tira foto ao lado de um corrupto, nem tem atitudes generosas com mulheres impuras, ainda mais na casa de inquisidores. Jesus poderia questionar em sua mente: o que será que estão pensando de mim? Poderia enxotar uns inconvenientes, como fazem as celebridades que não são dignas da fama que têm. Poderia pedir para um assessor marcar uma audiência, como os políticos sempre fazem. Mas Jesus era o homem mais feliz e bem resolvido da história. Uns atiram pedras físicas, outros pedras do preconceito. Uns dilaceram o corpo, outros a emoção. Todos são igualmente linchadores, comentou. Saturado de compaixão, Jesus via que a dor daquela mulher era mais importante que o status social dele. Suas lágrimas valiam mais do que o palácio do fariseu. Suas atitudes demonstravam que não queria o trono político, mas um trono no coração humano, ainda que fosse de uma prostituta, de um corrupto, de um fraco, de um louco. A Samaria era uma região desprezada pelos judeus, considerada a terra de um povo destruído de ética e religiosidade. Mas Jesus se descrevera como bom samaritano. Ninguém poderia sofrer perto dele, ninguém podia revelar qualquer tipo de dor que lhe parava o mundo, mudava sua trajetória, reciclava seu discurso. Sabia que o que nos impede de enxergar o invisível não são os nossos olhos, mas o lixo acumulado pelo ego, os preconceitos, o falso moralismo, a necessidade neurótica de estar sempre certo, a vontade incontrolável de apontar falhas. Sei que suas dores são muitas, disse ele delicadamente para a mulher. Qual é o seu nome? Rebeca, Senhor. Um belo nome, Rebeca. Rebeca era uma mulher depressiva. Ser depressiva numa época em que a psiquiatria inexistia e o preconceito percorria o sistema circulatório da sociedade como um vírus, era um risco. Fracos, débeis, lunáticos, insanos, possuídos por demônios eram alguns dos adjetivos que seres humanos fragmentados em sua personalidade recebiam. Os robôs, 2000 anos mais tarde, jamais sentiriam a dor da rejeição, nunca perderiam o sentido da vida, pois seriam destituídos de emoção. Mas para o ser humano, a dor do desprezo é inenarrável. Todo ser humano tem uma biografia digna de ser contada, mas superficiais só prestamos atenção nos personagens célebres. Mas quem é célebre? O ator ou a câmera? O cantor ou o técnico de som? O psiquiatra ou o paciente? Rebeca era desprezível. Ninguém se importava com sua história. Seu pai morrera quando ela era um bebê, sua mãe quando tinha 5 anos. Fora criada de favor na casa de parentes. Quando tinha 8 anos, foi abusada sexualmente.
Seu algoz a ameaçou de morte se ela revelasse seu crime. Se contar para minha esposa que você se entrega para mim, eu mato você. A menina não teve infância, não brincou, não deu risadas, não se escondeu atrás das árvores, não teve aniversários, nem pais para dizerem eu te amo. Nenhum mestre para falar parabéns pela sua inteligência. Cresceu como escrava sexual. Cresceu amordaçada pelo autoritarismo de seu algoz. Por fim, sua má fama correu. Era uma sobrevivente, numa época em que não havia seguro social, em que os alimentos eram insuficientes para saciar as células do corpo. Rebeca sobrevivia por causa de seus favores sexuais. Ninguém se arriscava a dividir sua história com ela. Foi preterida por todos devido à sua má fama. Muitas promessas, nenhuma cumprida. Agora ela estava diante de um homem diferente, que não elevava o tom de voz, que acolhia sem pedir nada em troca, que teimava em falar sobre o amor na terra do terror. Jesus a fez se sentir um ser humano. Simão queria que ele a expulsasse, mas o bom samaritano a hospedou em seu coração. Tratou de suas feridas e estancou suas lágrimas. Rebeca tinha dentro de si uma menina que ainda precisava ser amada, ensinada, acolhida. Ele era o pai que ela não teve, o professor que lhe faltara, o amigo com que sonhava. O mestre da emoção, sabendo que aqueles fariseus eram justiceiros, que não tinham coragem de remover a trave do próprio olho para extrair o corpo estranho dos olhos dela, libertou o mais complexo dos pensamentos, o pensamento antidialético. Turbinou seu imaginário e deu respostas brilhantes a situações estressantes, impactando seus opositores. Simão, certo credor, tinha 2 devedores. Um devia uma grande quantia, o outro devia pouco, mas nenhum deles tinha como pagar. Movido por compaixão, o credor fitou os olhos de ambos e por fim perdoou-os. Qual deles amaria mais seu credor? O fariseu pensou, engoliu saliva e depois respondeu: suponho que o que devia mais. Com suas metáforas, Jesus gritava que não deveríamos classificar, julgar, ter preferências, excluir pessoas. Mas as universidades, os líderes políticos, os líderes religiosos, com as devidas exceções, sempre preferiam os mais intelectualizados, os bem-sucedidos sociais e financeiramente. Abandonamos os endividados pelo caminho. Professores abandonam seus alunos problemáticos, pais não dão a devida atenção aos filhos que os irritam, casais trocam um ao outro pelo tempo nas redes sociais. Decepcionado com nossa insensibilidade, o carpinteiro da emoção disse que temos ouvidos, mas não escutamos, temos olhos, mas não enxergamos. Não sabemos escutar o coração, nem sequer sabemos indagar. Quais são seus sonhos e seus pesadelos? Onde errei com você e não soube? Somos deuses infalíveis, com egos saturados de nós mesmos. Respondeu com exatidão Simão, declarou o mestre. Mas veja bem, entrei em sua casa e não me deu ósculo, mas essa mulher beijou os meus pés. O ósculo, um beijo suave na face, para muitos era um sinal de boas-vindas a um amigo, parente, anfitrião ou visita. A sociedade daquele tempo era sexualizada, na atualidade é hipersexualizada. Jesus interpretou os beijos daquela mulher não sob o ângulo da sexualidade, mas da humanidade. Como o mestre dos mestres, insistia em ver o ser humano por trás da sua condição de macho ou fêmea. Por isso, quando resgatou Maria Madalena, não perguntou com quantos homens ela dormira. Para espanto da psiquiatria, da psicologia e da sociologia, Jesus, o homem mais inteligente e feliz da história, considerava cada ser humano, independentemente de sua moralidade e miserabilidade social, um mundo a ser explorado, um tesouro insondado a ser conhecido, uma biografia fascinante a ser desvendada. Ninguém era escória social. Reis e súditos têm o mesmo valor. Ricos e paupérrimos têm a mesma
relevância. Psiquiatras e pacientes, mesmo em surto psicótico, têm a mesma grandeza. Quase nenhum líder vive o que discursa, mas o líder dos líderes viveu, nesse curto episódio, todos os códigos que discursou no alto da montanha. Esvaziou-se de si para receber a mulher. Foi de uma empatia solene, calmo, como uma brisa. Estava sedento de justiça por protegê-la e tomado de compaixão por sua história. E continuou: Simão, você está escandalizado com o comportamento dessa mulher? Você não me colocou uma bacia com água para lavar os meus pés, mas ela os irriga com suas lágrimas, e lágrimas valem mais do que rios. O calor escaldante e o suor imposto pelo deserto e pelos lugares áridos eram desconfortáveis. Lavar os pés de um visitante era um presente refrescante que só pessoas notórias recebiam. Para Jesus, as lágrimas daquela mulher eram um presente de raro quilate, um gesto que refrigerou sua emoção e animou seu sonho de irrigar a humanidade com seus códigos. E o poeta da emoção arrematou sua poesia. Ela não enxugou meus pés com uma toalha, mas com seus cabelos. Que gesto, que sensibilidade! Ninguém fez isso por mim. Eu é que agradeço a Rebeca. E depois de uma pausa, fitou os juízes e lhes disse: Sei o que se passa em seus pensamentos. Sei que vocês construíram um tribunal para julgá-la, mas ela já sofreu muitíssimo. Se penetrassem em seu mundo, se assombrariam. Não exijam mais nada dela. O mestre, que dava um ombro para os seres humanos chorarem e o outro para se apoiarem, nunca lhes dava uma carga que eles não conseguissem carregar. Seu fardo era leve e suas exigências eram suaves. Nem mesmo os loucos errariam o caminho ao segui-lo. Não importava o passado das pessoas, o que importava era o coração delas, a disposição para seguir uma nova agenda. Para ele, felizes os que abraçavam, porque seriam acolhidos. Felizes os gentis, porque conquistariam a terra da alegria. Felizes os que amavam sem pedir nada em troca, pois seriam amados, ainda que caísse em descrédito e desgraça.